Olá, boa tarde. Olá. Sou a Rose, sócia-diretora da Companhia de Idiomas. Você é meu convidado, Rogério Zago, do Instituto Orange. O Rogério está aqui com a gente para falar sobre intercâmbio no Canadá. E a gente está muito feliz de tê-lo aqui, é um parceiro muito querido da Companhia de Idiomas, nos ajuda nos projetos sociais. Somos parceiros também clientes, né, Rogério? Exato. E o Rogério representa uma escola no Canadá, e uma escola de muita qualidade, então eu falei, vamos lá, Rogério, vamos conversar, a gente está no mesmo ecossistema de idiomas. E hoje é um dia bem bacana, porque a gente pode começar a pensar, finalmente, né, depois dessa ressaca aí que a gente está vivendo essa manhã de eleição, né, é um momento da gente pensar um pouco sobre a nossa carreira, como a gente tem que se planejar para mudar o nosso próprio destino e ter aí mais resultados financeiros e também de felicidade, de cultura. Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Tem um link aí na descrição. Quem preencher o formulário com poucos dados, é super rapidinho mesmo, vai ganhar 2 consultorias. Todas as pessoas que preencherem vão ganhar 2 consultorias. Uma da Companhia de Idiomas, vai ser um mapeamento linguístico, então a gente vai poder te dizer, você tem este nível linguístico de acordo com uma régua que é internacional e vai ser gratuito. E o Rogério também vai fazer uma consultoria que é bem importante se você pretende fazer um intercâmbio no Canadá. Como é que vai ser a sua consultoria? Bom, nós vamos te ajudar a decidir qual o seu perfil para fazer um intercâmbio. Para qual cidade, qual época do ano, questões financeiras, questão de homestay, onde você vai ficar. Tudo isso eu vou te ajudar a escolher a melhor época, o melhor perfil do seu intercâmbio. Michel está com a gente, como sempre, nas lives. Olá, Michel, olá. Vocês estão ouvindo a voz dele, aí ele está atrás das câmeras. Nós estamos transmitindo ao vivo para o Facebook e para o Instagram. Se você está assistindo agora, ao vivo, coloca já aí a sua pergunta. O Rogério vai responder aqui. Se você estiver assistindo depois o vídeo gravado, coloca também a pergunta. A gente vai monitorar para que o Rogério consiga responder cada pergunta depois. Não tem problema, pode ser a qualquer momento. Tá bom? Então vamos lá, começando. Tem várias perguntas aqui que a gente preparou também, pessoas que já viram o post quando a gente fez o convite nas redes sociais, então a gente já captou alguma coisa, mas se vocês quiserem fazer perguntas agora, o Michel vai ler pra gente. Vamos começar então. Você falou aí de homestay. Então explica o que é isso, tem gente que não sabe o que é e fala um pouco sobre isso. Bom, homestay é praticamente onde a pessoa vai morar durante o seu período de intercâmbio. Os alunos têm a opção de ficar em homestay, que é uma casa de família. Essas famílias são escolhidas pela escola, são monitoradas pela escola, existe um programa de qualidade onde eles avaliam tudo, desde o ambiente do quarto, a alimentação que é fornecida, a distância até a escola, da casa até o ponto de ônibus. O Canadá é um país, na maior parte do tempo, fria ou gelada em algumas épocas, como no inverno, então a distância entre a casa e o ponto de ônibus é importante. Então tudo isso a escola monitora e acompanha e faz programas de qualificação. Enquanto eu estive lá, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a minha experiência, mas enquanto eu estive lá eu vi algumas reuniões com várias famílias que hospedam os estudantes para que se requalifiquem, para que fiquem dentro das normas da escola. Então homestay nada mais é do que a casa de família que vai te receber como um membro de família. Legal. A escola que você representa no Canadá, ela tem 3 unidades, em 3 cidades diferentes? Sim, a CLLC é uma das escolas mais conceituadas no Canadá e ela tem 3 campos, Toronto, Ottawa e Halifax. E são diferentes essas cidades? Sim, são cidades bem diferentes. Eu não conheço o Canadá, então fala um pouquinho, uma pena. Fala um pouquinho sobre isso, qual é a diferença? Eu voltei apaixonado pelo país e assim, falando das 3 cidades, Halifax, infelizmente eu não tive a oportunidade de conhecer, mas Halifax é uma cidade litorânea, porém bem pacata, uma cidade linda, uma cidade muito bem cuidada e é uma cidade para pessoas que têm um perfil mais tranquilo, mais pacato, uma cidade muito mais tranquila do que as demais. Toronto, a gente pode fazer um paralelo com São Paulo, é uma São Paulo muito bem estruturada, uma cidade com linhas subterrâneas de metrô, tem uma cidade subterrânea, na verdade, né? Eles se interligam shoppings, lojas, restaurantes, embaixo do chão, claro, em cima também, mas para a época de inverno você encontra tudo embaixo da superfície, o que é bem bacana. E é uma cidade enorme, uma cidade linda. Muitas pessoas ainda confundem Toronto como se fosse a capital do Canadá, mas não é. A capital do Canadá é Ottawa, que foi a cidade que eu morei por 6 meses e achei
espetacular. Eu voltei apaixonado pela cidade. Cidade linda, muito bem cuidada, limpa, com pessoas muito educadas e que acolhem muito bem todos os estudantes, todas as pessoas de outras nacionalidades. O governo canadense ele incentiva imigrantes a ir para o Canadá e se sentirem em casa. Então você encontra comunidades de vários países, você se sente muito bem. Para o estudante internacional, ajuda quando você sente falta da comida. Eu, por exemplo, fui atrás de guaraná e eu achei. Fui atrás de açaí, achei. Então isso ajuda em Ottawa. Toronto é mais fácil até do que Ottawa de encontrar. Por ser uma cidade muito maior, a comunidade de cada país ela é maior do que Ottawa. Mas Ottawa é uma cidade que eu voltei apaixonado e eu vou ter o maior prazer em falar para todos vocês sobre Ottawa com o maior prazer. Eu vou falar com brilho nos olhos, claro com brilho que nos sim. olhos. Muita gente fala de fazer intercâmbio nos Estados Unidos, né? Intercâmbio de cursos de inglês fora. Me fala uma coisa, qual é a vantagem de fazer no Canadá? A gente sabe que o dólar canadense ele é mais baixo na cotação. Exato. Uma vantagem então é financeira. Uma das vantagens é a financeira. Né? Hoje, arredondando, o dólar canadense está na casa de R$3, enquanto que o dólar americano está na casa dos R$4. E se a gente for pensar no euro para países como a Irlanda, ou Malta, ou até a Libra para a Inglaterra, está na casa dos R$5, ele é bem mais alto. Então uma das vantagens é a financeira. A outra realmente é a receptividade que o povo canadense, o governo canadense te dá quando você chega no país. Então isso ajuda muito você se sentir bem, se sentir em casa. E também a questão do visto. O visto canadense é mais fácil? É muito mais fácil. Para quem já tem o visto americano ou já foi ao Canadá nos últimos 10 anos, o Brasil entrou numa lista de países confiáveis onde você pode tirar o ETA, que é uma autorização eletrônica de viagens. Você tira em cerca de 10 a 15 minutos e após o pagamento de uma taxa de apenas $7, você recebe o visto online em 5 minutos no teu e-mail. Então, o visto, a questão financeira, a adaptação ao país, ela é bem mais fácil do que de outros países. Entendi. E tem uma idade mínima que você aconselha para alguém fazer um curso de idiomas no Canadá? Legalmente, a partir dos 16 anos, a pessoa pode ir. Né? Então, aí depende muito do perfil desse jovem, depende do perfil que a família que está mandando o filho para um intercâmbio permite. Né? Tem pessoas que têm filhos de 16 anos que elas não permitiriam que fosse, outras já têm um filho mais independente. Então, legalmente, a partir dos 16 anos já é possível. Mas realmente depende muito do perfil da pessoa que vai. Se ela é mais independente, se ela é mais tímida, menos, então depende bastante do perfil. A gente teve um probleminha aqui na conexão do Facebook, mas agora a gente já voltou à transmissão no Facebook. Quem está acompanhando pelas duas redes pode acompanhar, assistir o vídeo completo no Instagram também, mas a gente já retomou aqui a transmissão no Facebook, então acho que vocês podem voltar essa última pergunta só para o pessoal do Facebook que perdeu esse último comentário. A gente estava falando de idade mínima, né? Que idade você aconselha que uma pessoa vá para lá para aprender inglês? O meu conselho realmente depende do perfil do jovem que vai. Legalmente, a partir dos 16 anos é possível, mas realmente depende do perfil. Se o jovem é mais independente, se ele é mais tímido, então depende muito. A família precisa avaliar melhor antes de mandar um jovem menor de idade para um outro país. Mas legalmente, a partir dos 16 anos é possível. Tá. A gente está falando de curso de inglês fora do nosso país. Então me conta um pouco como é que é um dia de um estudante na escola. Né? Você foi aluno, como empreendedor, você já trouxe a representação para o Brasil na sua escola, né? Então, mas como aluno, como é que era? Você acordava de manhã, você ficou em homestay? Eu fiquei em homestay durante um mês. Tá. Depois eu me mudei para um apartamento. Eu fui com a minha esposa, o que é perfeitamente possível, ir com o seu cônjuge. Legal colocar isso também. Né? É perfeitamente possível. Quando nós fazemos a pré-matrícula, nós colocamos que a pessoa vai com o esposo, com a esposa. Então, sim, é possível. Mas os dois estudaram? Sim. Na mesma escola? Sim, na mesma escola. E se ela não quisesse estudar, se ela quisesse só ir com você, isso não seria possível? Não seria ficar na homestay, não seria possível. Não seria possível ficar na homestay. Porque a homestay realmente recebe apenas estudantes. Tá. O objetivo de uma homestay é receber estudantes internacionais. Então, um acompanhante não poderia.
Eles não têm? A Michelle está perguntando se você tem uma idade máxima para participar de um programa de intercâmbio. Ah, bacana. Não tem uma idade máxima. Inclusive, Michelle, durante o meu tempo de intercâmbio, eu estudei com um casal de Fortaleza, médicos que estavam em viagem ao país e durante o mês que estavam lá, ficaram em Ottawa e eles tinham aproximadamente 60, 65 anos. Então não existe, a escola acolhe muito bem. Os estudantes de várias idades ficam numa mesma sala, né? O que importa é o nível de conhecimento. Você vai estudar dentro de uma sala com pessoas de um nível muito semelhante ao teu. Né? A idade não importa, porque a escola faz atividades onde então, você... Então, conta o dia, como é que é? O dia. As aulas começam às 8h30 da manhã. Então você tem aulas de listening, speaking, writing and reading. Você tem um período entre 8h30 e 10h15, você faz 2 aulas, listening e speaking. Você depois tem 15 minutos de break, para tomar um café, interagir com os demais alunos de outras salas. E depois você volta das 10h30 ao meio-dia e 15 para fazer writing and reading. E aí você faz 45 minutos de almoço. E o almoço, a homestay já manda, já está incluso no pacote de homestay. São 3, eu acabei não comentando, mas são 3 refeições diárias numa homestay. Café da manhã na casa, o almoço ou um lanche que você leva para a escola. Você que escolhe se você quer levar o almoço, a marmitinha ou sanduíche. E depois à noite você tem o jantar. Então nessa pausa para o almoço, você tem 45 minutos de almoço na escola. Ou você pode ir nos cafés locais, restaurantes, no próprio prédio e fazer o seu almoço, e você volta a 1h da tarde para fazer a Plus One. A Plus One é um diferencial que essa escola te dá, né? Você faz aulas eletivas, você escolhe dentro do seu nível. Por exemplo, eu sou aluno do nível 5, então existirão aulas que alunos do nível 4, 5 e 6 poderão fazer juntos. São aulas de teatro, conversação, gramática, jogos. Teve uma Plus One que eu fiz, que a gente montou o jornal da escola. Então todos os alunos daquela Plus One foram divididos entre o pessoal do esporte, o pessoal que fez cartoon, o pessoal de horóscopo, enfim. Né? Cada um ficou no seu setor, no seu departamento, e criamos um jornal. Então entre 1 e 2 horas da tarde, existe essa Plus One que você escolhe a aula que você quer fazer. E aí você se mistura um pouco a outros alunos. Você interage com outros alunos. Isso é muito bacana. Hoje, por exemplo, eu tenho alunos de todo mundo. Eu tenho um grupo no meu WhatsApp com alunos, com colegas do Japão, da Turquia, da Espanha, da Argentina, do Brasil, claro. Então a gente interage com pessoas do mundo inteiro. Isso e aí termina a Plus One? Termina a Plus One e todos os dias a escola promove uma atividade. Não é obrigatório fazer, não está na carga horária, mas você pode fazer. Por exemplo, todas as quintas-feiras os museus são grátis, a partir das 2 horas da tarde. Então você sai da escola e pode ir para um museu. E Ottawa, por exemplo, tem inúmeros museus. Museu da Guerra, Museu da Agricultura, Museu da História Natural, vários museus que você pode ir e entrar de forma gratuita. Ou então toda segunda-feira os alunos vão para um café local, como um Starbucks, por exemplo, ou vários outros cafés menores, mas locais, para fazer um coffee conversation. Então todos os alunos que querem ir vão, tomam um café, um chá, comem um muffin, enfim, e interagem, conversam, apenas conversam. E está todo mundo no mesmo barco. Então nesse coffee conversation você fica mais descontraído, porque ninguém vai ficar te corrigindo. Sim. Olha, você errou aqui no verbo to be. Não, ninguém vai fazer isso. Está todo mundo estudando, todo mundo longe de casa, realmente todo mundo no mesmo barco, então fica mais agradável. Você aprende no dia a dia. Você estuda na escola, mas na rua você aprende, você conversa, você bate papo. Acho que essa é a principal diferença de você aprender inglês, e é perfeitamente possível aprender inglês no Brasil, mas quando você faz um intercâmbio, você tem a experiência de interagir com pessoas de diversas nacionalidades em ambientes informais. Exatamente. Quer dizer que a diferença não está exatamente na aula. É uma aula de alta qualidade, a gente sabe, são professores excelentes. Talvez na aula tenha uma diferença porque os alunos são de nacionalidades diferentes. E aqui no Brasil a gente tem alunos brasileiros também. Sim. Aqui no Brasil você fica habituado a ouvir um único sotaque. Só o sotaque do brasileiro falando inglês. Enquanto que numa sala de aula, além dos professores serem nativos de países
que falam o inglês como língua materna, tem alunos de diversas nacionalidades. Então, nós falamos com pessoas do mundo inteiro, você vai treinando o seu listening de uma forma diferenciada, você vai treinando e entendendo outros sotaques, como se fala o verbo to be no Japão, na Coreia, enfim, você vai Isso treinando é isso. muito importante no momento em que as empresas realizam negócios com todos os países. Exatamente. E é hora de você começar a entender o inglês com Claro. sotaques diferentes. Exatamente. E me conta um pouco sobre nível linguístico. Tem gente que pergunta, tá, mas eu vou no nível 1, a escola vai me aceitar? Nível básico, melhor eu ir no nível avançado? Qual é a tua opinião sobre isso? A escola aceita A todos gente os está, níveis. a gente está ao vivo, então a gente vai ficar falando das partes técnicas aqui Claro, na frente de todo mundo. perfeito. A gente está no Facebook também? A conexão caiu agora de pouco, Tá. mas eu já conectei novamente. Mas de qualquer forma, o que eu vou fazer depois, eu vou pegar o vídeo do Instagram que não parou e aí eu vou colocar a live inteira no Facebook. Tá bom. Então eu queria dizer para todo mundo que está assistindo, para deixar os comentários e as dúvidas mesmo assim no Facebook, que a gente vai responder ao vivo, mas depois a gente vai colocar a live inteira usando o vídeo do Instagram. Perfeito. Tá bom, legal. Obrigada. A gente estava falando sobre níveis. Sobre níveis. A escola aceita todos os níveis. Mesmo um aluno que não saiba falar nada de inglês, é perfeitamente possível. A CLLC tem 7 níveis, do nível 1 ao 7. 7 é um avançado. 7 é um avançado e te prepara para a entrada numa universidade. Tá. Quando você termina o nível 7 na CLLC, você consegue o equivalente à nota 6 do IELTS, o que já te dá a entrada direta em algumas universidades credenciadas em todo o Canadá. Você não precisa fazer uma nova prova de proficiência. Então, ela já te dá essa entrada em algumas universidades. Mas já é um nível mais avançado. O nível 1 realmente é para pessoas que não têm o conhecimento de alguma das habilidades, seja na fala, na escrita. Eu encontrei muitos alunos de nacionalidade da Arábia Saudita, por exemplo, são alunos árabes, que até falavam o inglês com uma certa fluência, mas não sabiam escrever, porque o alfabeto é totalmente diferente. Então, muitos eram encaminhados para o nível 1. Mas tinham alunos que realmente não sabiam nada. Chegavam sabendo falar um good morning apenas. Porque aqui se prende pouco, né? As escolas públicas, infelizmente, a gente não tem um nível tão elevado. Mas muitos alunos chegavam com nível 1, nível 2, e a escola faz um teste de nível no primeiro dia, tanto escrito quanto oral, e coloca o aluno no nível adequado para que ele estude com alunos do mesmo nível, mesma faixa de conhecimento. E esse nível dura quanto tempo? Quando é que o aluno faz uma nova avaliação? Tá. A cada 8 semanas, que é o tempo que dura cada nível, o aluno ele muda. Antes de fazer, na 7ª semana, ele faz uma prova chamada Move Up Test. Se ele tiver uma nota acima de 75%, ele é automaticamente elevado ao nível superior. Caso ele não consiga, ele fica mais uma semana estudando novamente ali, fazendo um intensivo, para que ele possa depois repetir a prova e passar para o nível seguinte. Tá. Então, se a pessoa quiser ficar um mês só, pode? É possível, né? Depende muito do perfil da pessoa. Eu encontrei pessoas que foram num mês porque estavam em viagem ao país e decidiram aprender um pouco mais. E nós temos muitos alunos, muitos intercambistas que vão no período de férias do trabalho. Né? É uma 2 oportunidade. meses. Exato. É uma oportunidade muito bacana que esses alunos têm, porque eles conseguem tirar um mês de férias do trabalho e podem ir estudar um mês. A experiência de vida é espetacular. Você já sai daqui, no voo você já sai ouvindo inglês, os comissários de bordo o tempo inteiro. E chegando lá, a vida não tem legenda. Né? No aeroporto, na rua, nos ônibus, você já encontra o inglês 24 horas por dia. Então a experiência de vida é excelente. Quer dizer que vale a pena mesmo? Vale. O aprendizado é muito bom, mas como eu citei, depende muito do perfil. Aquele aluno que sabe muito pouco, que tem um perfil bem introspectivo, em um mês é um mês que ele vai se adaptar, que ele vai levar para conseguir entrar nos eixos, como a gente costuma dizer. Ele vai aprender bastante, mas talvez não vá ter tempo de praticar como ele mesmo gostaria. Mas tem alunos que realmente têm aquele perfil bem extrovertido, que já chega conversando com o motorista do ônibus
sabe, sem nenhum tipo de problema e Acho acaba que essa é evoluindo uma bem. dica muito importante, né? Independentemente da personalidade do aluno, do intercambista, ele querer se jogar, Exato. querer interagir com as pessoas. Então, pegou o táxi, já faz uma pergunta. Nem que Exatamente. ele só saiba fazer a pergunta qual o seu nome, de onde você Isso ele mesmo. já emplaca essas duas perguntas para o motorista de táxi, porque ele vai percebendo o quanto ele é compreendido e aí se dá a Exato. prática. E ele vai ficando mais seguro. Quando você Ao final de percebe- 4 semanas ele já consegue. Exato, você falar. percebe a evolução. É. Então você vai ficando mais empolgado e vai se jogando. A expressão que você usou, se joga. É uma dica que eu dou para os alunos que estão indo. Se joga. Né? O Canadá recebe pessoas do mundo inteiro. Tem sotaques diferentes, níveis de conhecimento diferentes. E todo mundo te entende, te ajuda a se fazer entender. Eu pegava ônibus no final de semana, às vezes eu falava uma coisinha errada, uma pessoa vinha, me ajudava, corrigia, fazia uma pergunta para onde eu pego o ônibus para X lugar, a pessoa, você perguntou desse jeito, mas é de outro. E às vezes não, eu percebia que eu tinha errado, a pessoa me respondia de uma forma correta e vida que segue. Né? Então isso te ajuda muito, ninguém te julga. O que não fazer? O que não fazer é grudar nos amigos americanos, nos amigos brasileiros, né? Grudar nos amigos brasileiros que falam melhor do que você e aí não ter a experiência desse se joga, né? A experiência de tentar falar inglês como um estrangeiro, como um nativo. É uma dica que eu dou para os alunos que vão. O brasileiro se ajuda muito, o nosso povo é muito solícito, o nosso povo é muito receptivo. Então, quando você chega na escola, os outros brasileiros já vêm fazer amizade com você. Isso é muito gostoso, faz você se sentir bem. Mas para o seu aprendizado, a gente sempre sugere assim, não fique no ambiente só com os demais alunos brasileiros. Pela questão do aprendizado, claro, sempre falando de aprendizado. Não fique apenas com eles, porque quando você não souber como falar a palavra computador, por exemplo, você vai falar em português. Numa frase ali em inglês, você não lembra como falar aquela palavra, você vai soltar ela em português, Eles vão entender. todo mundo vai te entender. Então procure se misturar com outras pessoas. Você me contou uma história bem legal, queria que você repetisse aqui para eles, que você e a sua esposa faziam uns jantares, um jantarzinho assim Sim. na casa de vocês e chamavam os amigos, mas tinha um acordo ali de... Assim, eu gosto muito de cozinhar, minha esposa gosta muito da minha comida também. Então a gente fala, vamos chamar o pessoal para comer em casa? Vamos. Só que a nossa regra era, tem que ter pelo menos alguém de outra nacionalidade dentro de casa. Não adianta chamar só os amigos brasileiros, porque a gente acaba criando um laço muito forte com pessoas de lá. Até hoje, ontem mesmo eu recebi ligação pelo WhatsApp de uns amigos lá do Canadá para falar sobre o resultado da eleição, para dar os parabéns pelo aniversário de casamento, enfim, a gente continua bem amigos. Mas a gente chamava então os pessoal para jantar com a gente, vamos fazer cachorro quente com purê, porque lá no Canadá é pão e salsicha, né? Bem estilo americano. Só que a gente tinha essa regra, vamos chamar pelo menos uma pessoa de outra nacionalidade. E aí vocês seguiam a regra de só falar inglês. Sim, isso era importante. A gente acabava chamando muito mais do que só um aluno, mas a gente tinha que manter pelo menos um para falar inglês o tempo inteiro. Você também me contou que é importante fingir uma necessidade. Assim, entrar numa loja e fingir que quer comprar uma roupa. Exato. Para você saber se você está se fazendo entender e para você conseguir perceber que você está entendendo. Então você vê o preço na vitrine de uma camiseta por $15. Entra na loja e pergunta, quanto custa essa camiseta? Porque você espera ouvir o atendente falar $15. Então quando ele falar, esse é o som dos $15. Então é bem bacana isso, é bem interessante quando você não se sentir confortável, você perguntar coisas que você já sabe a resposta. Essa é uma tática bem interessante. E quem quiser ficar só uma semana, às vezes a pessoa está lá passeando no Canadá e quer fazer um curso de uma semana, isso é possível? É possível. A escola ela atende a partir de uma semana. Né? O prazo máximo é até você se formar, o prazo que você quiser, mas o mínimo é de uma semana. O aluno pode ficar uma semana apenas. Muitos canadenses em Ottawa, por exemplo, Ottawa fica bem próximo de Quebec. Né? Atravessando a ponte, você já está em Gatineau, que faz parte da província de Quebec.
Então, muitos canadenses de Quebec que falam francês como a língua principal querem aprender o inglês melhor, um pouquinho mais, como talvez uma necessidade profissional. Ah, então eles saem de Quebec, que é a cidade deles, eles vão para Ottawa para aprender inglês? Sim, sim. O pessoal de Gatineau, é uma cidade do lado, tem ônibus que fazem o percurso entre Gatineau e Ottawa. Eles cruzam o rio, fazem uma semana, duas, enfim, a partir de uma semana já é perfeitamente possível. Como alguns brasileiros fizeram isso. No período que eu estava lá, um grupo de professores, esse grupo ganhou um prêmio da escola que eles trabalhavam, uma semana no Canadá, para aprimorar o inglês. E foram. Foram para lá, passaram uma semana estudando, cada um escolheu um nível, até mesmo pelo nível de alunos que eles têm no Brasil. Então, tinha professor que falava, eu só dou aula para aluno nível básico, então quis ficar no nível 1, nível 2. Para ver como era a dinâmica? Para ver a dinâmica da aula, para ver quais as dificuldades que alunos de nível 1 e 2 tinham e voltaram para o Brasil. Essa reciclagem, então é perfeitamente possível. É perto dos Estados Unidos, essas cidades que você tem escola? Sim, o Canadá faz fronteira com os Estados Unidos. Falando da minha experiência, por exemplo, morando em Ottawa, eu fui para Nova York de ônibus. 10 horas no ônibus com a viagem noturna. Cheguei em Nova York 5 horas da manhã, tudo iluminado, parecia dia. Então é perfeitamente possível ir até Nova York para fazer ter o visto compras. americano. Sim, preciso do visto americano, porque o ônibus para na fronteira, faz todo o processo de imigração, e você entra nos Estados Unidos sem maiores problemas, também volta com o seu visto americano, sem problema algum. Você pode visitar as cidades americanas, sem problema algum. Rogério, você acha que uma pessoa tem que se preparar quanto tempo para é um projeto de um ano, um projeto de 6 meses? É claro que quem tem dinheiro fala, acho que eu quero ir semana que vem e vai, né? Mas infelizmente não é o caso da grande maioria dos brasileiros. Então, seria legal conversar com você para ver exatamente quanto custa. Acho que todo mundo está querendo saber quanto custa, é uma dúvida, né? Será que cabe no meu bolso? E fazer um projeto financeiro mesmo, assim, vou guardar dinheiro por X tempo. O planejamento vai muito do perfil, do seu perfil, né? Depende muito do que você pensa em gastar, as condições que você tem, qual a época do ano que é melhor ir. Então, o planejamento é muito importante. E nessa consultoria eu consigo ajudar os alunos, o pessoal que está assistindo aqui, eu consigo ajudar para ver a questão de parcelamento, até quando eu posso pagar, quanto por mês, qual época do ano que eu vou, enfim, tudo isso a gente consegue trabalhar nessa consultoria. Isso é bem importante. Michel, alguma pergunta aí? A Janaina perguntou, os canadenses são receptivos? Sim, os canadenses são bem receptivos. Eu tive a experiência de ir para lá, também para os Estados Unidos, e a diferença é muito grande. Né? Janaína, os canadenses eles recebem pessoas do mundo inteiro. Né? É um país muito grande, é um país tão grande quanto o Brasil, mas é um país muito menos habitado do que o Brasil. Então o governo canadense, ele ajuda, ele incentiva, melhor dizendo, a pessoas do mundo inteiro irem para lá e se estabelecerem de forma legal no país. Então, eles trabalham muito essa questão com a população, e é uma população multicultural, então realmente recebem o pessoal muito bem. Isso é uma boa notícia. A Michelle também quer saber, é muito complicado conseguir a documentação necessária, passaporte, visto, a consultoria dá suporte nesse aspecto? Tá, não é complicado. O passaporte, você tira pela Polícia Federal do Brasil. A partir do momento que você der a entrada, normalmente leva de 7 a 8 dias, se não me engano, se nada mudou. Então ele é bem tranquilo de você tirar essa documentação. E o visto, com certeza eu consigo ajudar da melhor forma possível, dando todos os caminhos. Se você já tem o visto americano ou já foi para o Canadá nos últimos anos, é muito mais fácil tirar o ETA. Senão você tira o visto por vias tradicionais, visto de turista ou de estudante. O Bruno está perguntando aqui no Instagram. Uma amiga minha me perguntou esses dias sobre destinos legais para a mãe dela que está na faixa dos 50 anos. Você sugere algo? Como a gente está falando do Canadá, Sim. Então acho que você tem alguma sugestão de programa ou de... Talvez a melhor cidade, uma dessas três? Entre essas três, por eu não conhecer Halifax, eu não consigo falar muito bem, mas por ser uma cidade litorânea, tem um perfil mais pacato, eu acredito que seja interessante.
Mas temos pessoas de 50 anos que têm um Eu tenho perfil muito 50 mais anos, eu ativo. quero Toronto. Não, tá vendo? Então depende muito do perfil. Claro, depende do Mas perfil. eu sempre puxo a sardinha para Ottawa porque virou a cidade do meu coração, depois de São Paulo, claro. Mas é uma cidade espetacular onde tem muita qualidade de vida, as ruas são muito bem pavimentadas, as calçadas são bem feitas, tem acessibilidade para o pessoal, pessoal né, com deficiência motora, enfim. É uma cidade que, para os idosos, é muito fácil de se locomover, o transporte público ele é totalmente adaptado. Então, depende realmente do perfil, né, da mãe, da amiga do Bruno, que tem 50 anos. É isso que eu ia te falar, né? Essa importância da consultoria. Você entender não só sobre a idade, mas o perfil dessa pessoa. Se ela gosta de museu, se ela gosta de praia. Exatamente. E aí você adequa a cidade. Exatamente. Perguntas aí, Michel? A gente Por está enquanto quase não. encerrando. Por enquanto nenhuma pergunta. Nosso tempo. Desvantagens, vamos lá. As pessoas me dizem, é frio pra caramba. Tem uma melhor época? O que você orienta? Eu costumo brincar que eu não fui feito para o frio. Né? Então, o frio de São Paulo para mim já é bem dolorido. E o Canadá, que não é frio. O Canadá é um país mais frio, sim, do que o Brasil. Na maior parte do ano faz frio. Mas você pega a primavera, verão, com temperaturas agradáveis. Eu, quando cheguei no início da primavera, eu cheguei a pegar 0 grau, um dia com neve, muito bonito, muito gostoso. Mas estava acabando. Já estava começando a primavera, então o frio já estava diminuindo. Eu peguei um dia com 0 grau. Essa é uma época boa para quem não gosta de frio, então. Exatamente. Pega uma nevezinha, mas já está acabando e depois fica uma temperatura mais ou menos. E depois a temperatura começa a subir. O auge do verão, você pega ali na casa de 25 a 30 graus. É bem confortável. É bem confortável. Isso é julho? Isso é julho. Junho, julho, você pega a temperatura nessas casas. Porém, assim, todos os ambientes internos, eles são climatizados. Você entra num prédio público, que seja um prédio particular, na sua casa, na sua homestay, você já começa a tirar os casacos, a temperatura já é bem agradável, tanto no inverno quanto no verão. É uma cidade com uma infraestrutura muito boa para esse tipo de situação. Uma outra desvantagem, a gente está colocando a real aqui para todo mundo, é que o Canadá tem muitos brasileiros. Acho que a gente falou um pouquinho disso, se você quiser reforçar, o que fazer quando você quer aprender inglês e você está cercado de brasileiros. Então tem aquelas dicas importantes. Quando eu procurei meu intercâmbio, eu também procurei essa questão de fugir um pouco de brasileiros pela questão pedagógica, por questão de aprendizado. Então me falaram que existia o circuito MTV, Montreal, Toronto, Vancouver. Né, que realmente tem uma comunidade brasileira maior nessas cidades, por serem cidades maiores, por serem destinos que você dá um Google, você encontra muita coisa. E quem sai daqui, às vezes para passear ou apenas para conhecer o país, para fazer turismo, não só para estudar, acaba querendo ir para esses lugares porque vai encontrar um restaurante brasileiro. Você vai atrás de uma feijoada, você vai atrás de uma churrascaria, então acaba realmente indo muito brasileiro para esses lugares. Mas se você quer fugir disso, há outras opções, mas depende muito de você. Você pode ir para Toronto para fazer o seu intercâmbio. Você vai encontrar bastante brasileiro? Vai. Mas depende de você fugir dessa, né? Ou seguir essas dicas, né? Você vai chegar na escola, você vai encontrar brasileiros. Eu tive épocas que eu estudei com 4 brasileiros na minha sala. Passei 2 semanas com 4 brasileiros. Em outras épocas não tinha nenhum. Depende muito, não tem como a gente controlar quantos brasileiros vão em determinada época do ano. Mas tentar interagir com pessoas de outros países e trazer essas pessoas para o grupo de brasileiros acho que é a dica de ouro que você deu, porque aí você pode conversar com todos, desenvolver amizades com pessoas de vários países, inclusive do Brasil, mas falando inglês, que é o grande objetivo. Acho que esse objetivo não pode ser perdido. Depende de você. É você quem faz as coisas acontecerem. Não adianta ficar num grupo só de brasileiros para se sentir seguro, deixar que eles falem por você, ou numa dificuldade de falar palavras só em português. Aí não vale a pena. Não vale a pena o investimento. Exatamente. Quer ouvir português? No Brasil. Mais barato. E aí, o Anderson está perguntando aqui no Instagram sobre esportes. Ajuda a melhorar o idioma aí para eventos esportivos ou vale apenas
para a diversão. E o que sugere sobre a Copa 2026? Vocês já estão se preparando? Vão ter programas de consultoria para o evento? Anderson, o Canadá é um país que incentiva muito o esporte. Inclusive, dentro dessas Plus One, que tem, algumas delas são voltadas para o esporte, nós fazíamos jogos a cada 15 dias, o time da América do Sul, futebol, o time da América do Sul contra o time do restante do mundo, ou o time da Arábia contra o mundo. A gente fazia muito disso. E não tem como você querer falar apenas a sua língua. Então, de uma forma lúdica, você acaba aprendendo alguns temas, alguns termos diferentes do seu dia a dia. Nós não falamos de futebol 24 horas por dia, apesar do brasileiro ser apaixonado, mas são termos que a gente não abordou aqui, por exemplo, né, nessa live. Mas você aprende. Existem diversos eventos esportivos. Um dos eventos que a escola proporcionou foi uma noite num estádio de beisebol. Nós fomos assistir um jogo de beisebol. Então passamos ali 2, 3 horas com open bar de hot dogs, né? Então foi muito bacana assim, você interagir com seus colegas e viver a cultura canadense. Houve jogos de hóquei também que nós fomos. Então você aprende uma linguagem diferente do seu dia a dia. Então é uma forma de se aprender, sim. E com relação à Copa de 2022... 22? 26, desculpa, 26. Que será nos Estados Unidos, México e Canadá. Algumas cidades receberão lá no Canadá. Montreal é a cidade mais próxima e é muito perto de Ottawa, por exemplo. Montreal, você vai em 2 horas de ônibus ou 1h30 de carro, você chega em Montreal. Então, com certeza, nós iremos preparar alguns planos especiais, mas como ainda está muito longe, você depende de rede hoteleira, você depende da FIFA para ingressos, ainda não tem como a gente se planejar para pacotes, mas com certeza entra no nosso radar e certamente a gente vai oferecer algo sim nesse sentido. Já dá para as pessoas começarem a se planejar financeiramente. Exatamente. Para aproveitar as duas coisas, né? Com certeza. Muito bom. Terminamos as perguntas. Sim. Espero que a gente tenha sido útil para todo mundo que tinha interesse em conhecer mais sobre programas no Canadá. E coloquem suas perguntas. Lembrem que no link da descrição vocês têm aí um formulário a ser preenchido e todas as pessoas que preencherem vão ganhar 2 consultorias, mapeamento linguístico na companhia de idiomas. Nós vamos dizer para você qual é o seu nível real numa métrica internacional e uma consultoria com o Rogério sobre o seu perfil, qual a melhor cidade no Canadá, qual o melhor momento para ir, qual o seu nível linguístico você vai saber pela companhia de idiomas. Então, colocando esse nível linguístico num intercâmbio, como você consegue potencializar esses resultados. Então, foi uma alegria receber você, Rogério, eu te agradeço. Como dizem os canadenses, my pleasure. Muito obrigada e eu espero ter sido útil aí com essa live para todos vocês. Eu agradeço a presença de todos vocês. No que vocês precisarem, estaremos aqui para ajudar a todos. Bom intercâmbio!